Oê, coisa boa. Programa especial. Nós já falamos aqui da consciência no trânsito, nós já falamos também sobre as terapias integrativas. E que tal a gente falar de um órgão que é vital para o nosso corpo, hein? É o primeiro que se forma e é o que mais precisa de cuidados. Estou falando aqui, ó, do coração. O repórter Nader Khalil foi em busca de explicações e também de orientações sobre os problemas do coração depois de sofrer um susto, e um baita susto. Saiba um pouquinho mais aqui sobre o que pode sobrecarregar esse órgão tão pequeno, mas tão fundamental para a nossa vida. O som da vida. As batidas aceleradas do pequeno coraçãozinho, ainda em formação, é o que tranquiliza o grande coração de uma mãe. Como é que é esse momento de estar nesse momento ouvindo as batidas do coração? É uma emoção indescritível, mas ao mesmo tempo um alívio ao saber que está tudo bem com o bebê. Nessa hora, eu percebi que você estava bem tensa, bem séria. Aí, de repente, o coraçãozinho começou a bater, a sua fisionomia mudou. Porque daí é o momento acho, mais aguardado da ultrassom, né? De saber, assim, que tá tudo bem e o coraçãozinho bater. Mas as batidas não só tranquilizam, como também emocionam. É uma emoção muito grande, é um alívio quando a gente escuta o coração bater e uma sensação que eu queria que todos pudessem sentir, que é indescritível, isso é uma alegria imensa. Eu acho que eu não percebi que na hora que começou a bater ali, o teu olho começou a lacrimejar. Eu fico muito emocionado, não tem como, é uma sensação que eu não consigo expor em palavras aqui, é sensacional. E mesmo quem já está acostumada a proporcionar esses momentos aos pais, não esconde a alegria. Eu falo que eu sou uma privilegiada de ter essa profissão tão linda, de ver esses nenéns crescendo, ver a formação, ver esses pais felizes da vida, de ter uma vidinha ali, né, crescendo junto com eles. É muito satisfatório. Tanta expectativa e emoção se traduz no significado que o coração tem nas nossas vidas. Ele é o primeiro órgão que se forma no corpo humano e te acompanha do começo ao fim da vida. No início chega a bater 175 vezes por minuto, ainda na barriga da mãe. Mas à medida que o tempo passa, o ritmo diminui. E em um adulto saudável, esse número fica entre 50 e 90 batidas. À medida que a gente cresce, existe uma atividade maior do sistema nervoso, do controle neurológico dos batimentos cardíacos. Então, existe um nervo que nerva o coração chamado nervo vago. À medida que a gente vai crescendo, ele vai assumindo uma atividade maior e a frequência do coração abaixa. Além disso, o adulto ele tem um tamanho de coração maior em proporção à dimensão corporal. Então, ele precisa de menos batimentos por minuto para manter o suprimento de sangue adequado para o corpo. A criança, então, o coração, proporcionalmente ao tamanho do corpo, ele é menor, e aí ele precisa trabalhar mais. São apenas 12 centímetros de comprimento, 9 de largura e um peso de cerca de 400 gramas em média. Tão pequeno, tão leve, tão importante. Cada vez que o coração faz o bombeamento do sangue, ele leva oxigênio e os nutrientes para todo o restante do corpo humano. Por isso, quando ele para, tudo para. No infarto, a artéria está obstruída. Obstruindo a artéria vai faltar irrigação, oxigênio, e aquilo vai te gerar um sinal que ali não está normal. E é aí que vem a dor. Então você sente dor no peito proveniente do coração. Se ele deixar de trabalhar, você vai ter morte instantânea. Mas o que fazer para ter um coração saudável?
A medicina preventiva é o que a gente tem que defender. Ela é a mais eficiente e a mais barata, porque a gente estimula o paciente a prevenir a doença e não correr depois atrás da doença, atrás das complicações, por exemplo, do infarto ou do AVC. Muitas pessoas têm um estilo de vida muito saudável e pensam que estão imunes à doença do coração. Às vezes você vai precisar nada de tudo isso e de alguma medicação. Por isso que é importante, além de manter bons hábitos de vida, que são fundamentais, ter um acompanhamento periódico com um médico. E, claro, a gente recomenda o acompanhamento com o cardiologista. Então, se cada alimento que a gente come interfere diretamente nessas batidas e, consequentemente, na vida útil do coração, o que dizer então do consumo de gorduras, frituras, alimentos industrializados? As pessoas acordam de manhã já, às vezes não tomam café da manhã, na correria do dia não almoçam direito, almoçam qualquer coisa e na hora que chegam em casa à noite, elas acumularam estresse e fome. Eu vejo isso assim, quase 100% dos casos que eu vejo aqui no consultório é isso. E à noite elas querem comer tudo o que elas não comeram durante o dia, elas querem relaxar e acabam às vezes pedindo muito comida, não fazem mais comida de verdade em casa, comem muito carboidratos, fast food, aquela coisa toda. E outra coisa muito importante para o pessoal de casa é o sedentarismo. Porque quando você não faz exercício, tudo vai piorando também. Por que também o sedentarismo é ruim? Porque quando você não faz exercício e a gente vai envelhecendo, a tendência realmente é o metabolismo ficar mais lento. E o metabolismo ficando mais lento, a gente engorda com mais facilidade. Cada vez mais a gente está tendo altas taxas de obesidade, entende? A gente está vendo mais diagnóstico de aterosclerose e isso contribui demais. É o estilo de vida de cada paciente. Não há dúvidas de que o excesso de peso provoca uma sobrecarga no organismo, ou seja, um esforço maior do coração, que precisa trabalhar mais para bombear sangue para todo o corpo. E essa pressão sobre um órgão tão pequeno, mas tão importante, traz como resultado um aumento no número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 400 mil pessoas morreram no país de doenças cardiovasculares no ano passado. A grande maioria vítima do acúmulo de placas nas artérias, que dificultam a passagem do sangue. Porque se o sangue não consegue passar... O que é um infarto agudo do miocárdio? É a oclusão de uma artéria dessa. Então aqui nessa outra representação, a gente tem uma representação de uma artéria saudável, onde o sangue flui aqui dentro com tranquilidade. Aqui a gente já tem uma artéria onde existe um grau de formação de placa de aterosclerose, né, onde já existe uma obstrução parcial. E aqui é uma artéria onde uma placa dessa se ulcerou, formou um coágulo na ponta dela e ela ocluiu. Então, toda aquela região irrigada por essa artéria, ela vai sofrer um processo de infarto, de morte dessa região. É principalmente desencadeado aos esforços, às vezes subir uma rampa, uma escada ou fazer uma atividade física, começa a apertar o peito ou queimar o peito, que seguidamente começa a irradiar para o membro superior esquerdo devido à inervação aqui, tá? E começa a formigar o membro superior esquerdo, devido também à falta de oxigênio nessa irrigação, nessa inervação, tá? Pode vir também associado à ânsia de vômito, pode vir associado à sudorese fria, e isso tudo são sinais de angina, tá? Que pode estar evoluindo para um infarto. Aí, gente, olha, no bloco anterior aqui do nosso Balanço Geral, nós falamos que depois da pandemia muita gente decidiu procurar terapias alternativas para melhorar a saúde e a pandemia também influenciou a saúde do nosso coração. É que as pessoas deixaram de lado também alguns cuidados que são muito básicos e por isso haja motivação para reverter esse cenário que pode estar muito ruim aí na sua vida. A gente vai te mostrar agora nessa reportagem quais os hábitos que você deve abandonar para ficar mais saudável, garantir a longevidade. Hábitos e comportamentos pouco saudáveis, como uma alimentação inadequada,
Agora junte a isso ao estresse do dia a dia e a falta de exercícios físicos. Incremente com o consumo excessivo de álcool. Sem contar o tabagismo. Pronto, essa é a receita perfeita para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Nós temos uma relação direta com uma diminuição da aptidão cardiorrespiratória, então da função cardiopulmonar. E isso tem uma piora. Quando existe essa piora, nós também diminuímos a nossa expectativa de vida. Uma junção de obesidade geral, IMC, ou obesidade central, circunferência da cintura, mais risco para diabetes e, além disso, o colesterol elevado. Então, todos esses fatores juntos, quando a gente soma 3 fatores de risco, nós temos uma junção de fatores que nós chamamos de síndrome metabólica, que consequentemente diminui muito a expectativa de vida, trazendo um risco cardiometabólico. Ele já pode ter um infarto. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, o infarto agudo do miocárdio foi a maior causa de morte no país. Anualmente, são cerca de 300 a 400 mil casos. Desses, 30% levam a óbito. Mas será que os infartos podem ser prevenidos por meio de medidas de estilo de vida saudáveis? A medicina não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Ela não é uma ciência exata, entende? Assim como a matemática. Eu tenho um paciente que é atleta, maratonista. Não fuma, não bebe, não é obeso, é ativo, é atleta e desenvolveu infarto durante uma prova. Então, e não achei hereditariedade nele, ou seja, é uma incógnita desse paciente para a cardiologia. Mas por isso que não é uma receita de bolo. Ele me fez a mesma pergunta: pô, doutor, mas eu não tenho nada. Por que eu infartei? Eu falei: amigo, não sei. Infartou e agora nós temos que cuidar. Mas esse caso é uma exceção à regra. Por isso, os especialistas são unânimes. Ter uma alimentação saudável com uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes e grãos, aliados a exercícios físicos regulares, são passo a passo para viver em paz com o próprio coração. Frutas, verduras, isso tudo tem muitas vitaminas, sais minerais, as carnes magras, né? O exercício, agora entrando também o exercício, é uma coisa que ajuda muito o coração, mas voltando para os carboidratos, você pode comer um pouco do arroz e feijão, ainda se o arroz for integral, você pode às vezes comer uma batata doce, uma mandioca, que são tipos de carboidratos do bem. O que você não pode, que o pessoal faz, é às vezes assim, no prato, ele quase não bota uma proteína, ele quase não coloca uma verdura e legume, é só aquela coisa, é a lasanha, o arroz, a batata, o macarrão, quer dizer, só carboidrato. Você pode comer uma porção de carboidrato do bem em toda a refeição, eu até acho legal, porque você vai se manter com energia para o dia, não vai fazer aqueles escapes todos e vai se manter bem. E o carboidrato é importante para dar energia. O problema é que o pessoal come muito, só o carboidrato. É importante ressaltar que cada pessoa é única. E o acompanhamento médico regular é essencial para aliviar o risco individual e fornecer orientações personalizadas de prevenção de infartos e outras doenças cardíacas. Por isso, fazer exames de rotina para monitorar a saúde cardiovascular é fundamental. Nós preconizamos uma primeira avaliação aos 25 anos de idade se você for uma pessoa totalmente saudável. Se você tiver algum histórico mais forte, pessoal ou familiar, até antes. Existe a possibilidade de você fazer exames e estar tudo bem, não ter nada e você infartar? Sempre existe, tá? Mas nós conseguimos medir qual é o risco de você ter um infarto, uma oclusão da circulação, baseado nesses fatores, na sua idade e no seu histórico familiar. Eu consigo fazer uma medida do seu nível de risco. A medicina preventiva é o que a gente tem que defender. Ela é a mais eficiente e a mais barata, porque a gente estimula o paciente a prevenir a doença e não correr depois atrás da doença, atrás das complicações, por exemplo, do infarto ou do AVC. E a prova de que hoje não existe mais um limite para o acompanhamento médico sobre os cuidados com o coração é um estudo feito com jovens na cidade de Maringá, antes, durante e depois da pandemia. O levantamento mostrou
que a maior parte dos adolescentes que participaram do projeto, eles tiveram um aumento no colesterol ruim para o coração, o chamado LDL. Já o colesterol bom, que é conhecido como HDL, esse reduziu drasticamente a níveis preocupantes. Ele caiu para um valor de 28, em média, baixíssimo. E ao mesmo tempo, o que aconteceu com o colesterol LDL, que é o colesterol ruim? Ele subiu significativamente. O que significa isso? Não fizeram atividade física, principalmente exercício aeróbio, e também não estimulou o quê? A alimentação saudável. Então, essas crianças que ficaram em lockdown, elas tiveram um alto consumo de alimentos ultraprocessados, que favorece o quê? O acúmulo de gordura saturada, e essa gordura saturada ela prejudica o bom funcionamento do coração. O estudo feito pela equipe do Dr. Braulio também mostrou que, além dos adolescentes, os pais destes jovens também estavam a um passo de problemas cardiovasculares. A maioria dos pais, eles apresentavam excesso de peso ou obesidade, e isso tem um casamento com os filhos, então é uma relação familiar. Então, a partir disso, muitas vezes a nossa proposta era trazer um membro da família, o pai ou a mãe. E o que acontecia? Às vezes vinha a avó, vinha o pai, vinha a mãe, vinha a tia junto, vinha a família toda. Então, para a gente foi excelente, porque nós aumentamos a aderência e nós modificamos um ambiente familiar que está muito associado ao excesso de peso e à obesidade. Por isso, além de exames do colesterol, triglicerídeos, que podem apontar como está a nossa saúde, controlar a pressão alta é fundamental, principalmente se você estiver acima do peso, já que a hipertensão arterial é um fator de risco importante para doenças cardíacas, assim como a diabetes. Diabetes, se você cuidar, você vai ter uma vida tranquila, igual a quem não tem. Agora, se você não cuidar, e o perigoso do diabetes é que muitas das vezes ele é silencioso. Você está lá com 200, 300 de glicemia e não está sentindo nada. Eu falo que a mesma coisa serve para a pressão alta. A pressão alta, em 80% dos pacientes, ela não te causa nada. Só 20% dos pacientes que vão sentir dor na nuca, dor de cabeça, uma visão embaçada. Então, assim, por isso que é importante a avaliação rotineira, para a gente tentar diagnosticar o diabetes e a pressão alta. E você se lembra dos estudos que falamos antes, feito pela equipe do Dr. Braulio durante a pandemia? Pois é, a pesquisa deles mostrou que pessoas que estavam acima do peso, sedentárias e que não cuidavam da saúde de forma preventiva, fazendo principalmente exames de sangue para detectar possíveis problemas, foram as que mais sofreram com internações e danos respiratórios e cardiovasculares durante a pandemia. Pessoas com excesso de peso, principalmente pessoas obesas, então o que aconteceu com essas pessoas? Provavelmente essas pessoas tiveram pior prognóstico e tiveram sintomas mais graves da Covid-19. Muitas vezes os hospitalizados, principalmente aquelas pessoas que ficaram na UTI, eles tinham uma baixa aptidão cardiorrespiratória, um VO2, que é a nossa capacidade de consumir oxigênio, muito baixa. E o que isso pode ocasionar de malefícios para a saúde? Um pior prognóstico e um tempo de hospitalização maior. E até mesmo uma recuperação pior para esse indivíduo. O policial militar Wagner Pereira Fertonani sabe dos riscos e também dos benefícios de fazer exames regularmente. A prevenção para ele hoje é fundamental na hora de cuidar da saúde. A gente se prevenir, tá sempre aí cuidando da saúde é primordial. Mas dá uma preocupação na hora que começa a colocar todos esses aparelhos para ver o resultado? A gente fica preocupado, né? Porque, queira ou não, você tem que se preocupar com a sua saúde. E o homem ele quase não se preocupa. A mulher não, ela vai sempre ao médico, faz exames periódicos, mas o homem não, ele só se preocupa quando ele sente dor. Esse é o grande problema, porque quando ele sentir dor, a situação pode estar bem agravada. Agora imagine comigo, é um dia comum da sua rotina aí, de repente você sente que tem algo errado com o seu coração. E aí, da noite para o dia, você precisa mudar totalmente a sua rotina. Você vai ver agora casos de pessoas saudáveis que de repente se depararam com problemas cardíacos muito sérios, mas que também mostram pra gente que é possível conviver mesmo com o problema.
já se perguntou como está seu coração? Já imaginou do dia para a noite descobrir que aquelas batidas já não são mais tão perfeitas? Compassadas, no ritmo saudável? Cláudio descobriu isso da forma mais difícil. Sem nunca ter apresentado problemas de saúde, do dia para a noite, viu a rotina mudar após o diagnóstico de uma arritmia cardíaca. O coração dele passou a bater de forma errada após um problema congênito. Primeira vez que eu descobri em 2014. Meu coração começou a fibrilar, que é a conhecida famosa arritmia. Aí o que aconteceu? Eu senti essa fibrilação, minha esposa me socorreu, fui parar no hospital. O médico de plantão explicou o que eu estava tendo, que eu estava tendo uma arritmia e que não estava conseguindo reverter a situação, né? Ele bate errado, conhecido como batedeira. O que acontecia? Dava tontura, desmaio, eu não dormia, eu fiquei muitos anos dormindo sentado na cadeira e quando o coração fibrilava, dava aquele apagão, aí eu poderia cair, bater a cabeça, sofrer um acidente, bater o carro e fazendo tratamento com medicamentos, só que os medicamentos não conseguia controlar. Para garantir que o coração do Cláudio se mantivesse batendo dentro dos padrões recomendados e ele continuasse vivo, o que era o mais importante, os médicos implantaram no peito dele um marca-passo, um equipamento que emite descargas elétricas para regular os batimentos cardíacos. O marca-passo está regulado para um batimento cardíaco entre 60 a 70 batimentos. Já não durmo mais sentado, consigo dormir tranquilo, mas assim, ele está num ritmo batendo. Então, quando ele sai fora do ritmo, o marca-passo dá o choque, aí me põe de volta no lugar. Com o problema, Cláudio teve que se afastar do trabalho e mudar a rotina. Ele conta que hoje faz exercícios físicos moderados e sem muito esforço. Mas para quem está em casa nos assistindo, para a família, é muito difícil viver essa situação de repente, uma pessoa tão nova necessitar de cuidados cardíacos? Com certeza, a gente tem que ter muita atenção, tem que sempre estar atento a alguns sintomas dele, tem que ter paciência, porque não é fácil, sabe? E a gente tenta ajudar de alguma forma e não consegue. É só ir levando no médico mesmo, aí você fica naquela agonia, que saber se vai resolver ou não, sabe? Muitas vezes ele ia na farmácia e tinha que buscar ele, porque ele não conseguia vir, porque a pressão dele baixava, e ele ficava sentado esperando eu ir buscar de carro. Então, é muito difícil, mas graças a Deus, depois que ele fez esse tratamento, colocou o marca-passo, melhorou bastante. Outro que também viu a vida e a rotina mudar após um susto foi o Felipe. Com pouco mais de 30 anos, o empresário e representante comercial sempre buscou a boa forma e o corpo perfeito. É fato da vida, né? Mas me deu uma fibrilação arterial, o pessoal chama de FA, e o coração, ele basicamente entra em descompasso. E aí você começa a sentir trêmulo, palidez, você fica mais fraco, meio frio, e aí a fraqueza começa a bater. A pressa em busca de resultados levou o rapaz a fazer o uso de testosterona, um hormônio que é produzido pelo organismo de forma natural, mas que, para quem busca um aumento na massa muscular, opta pela ingestão do esteroide, que tomado em excesso se transforma em um perigoso anabolizante. Na época eu estava usando um pouco de testosterona, a dose que era ideal para mim, eu estava com acompanhamento de médicos, inclusive junto, tudo. Só que no dia anterior eu tinha passado um certo nervoso, né? Eu tinha bebido um pouco além da conta também, né? Então são vários fatores que vão se somando que no final o resultado tende a ser um só. Só que conforme a idade vai passando, quando você é mais novo, pode não acontecer. Depois dos 30 tudo muda, né? E aí as coisas começam a aparecer. Só que isso também ajuda a gente a pensar e refletir um pouco mais em como vai ser daqui para frente, né? A busca pelo corpo perfeito por pouco não tirou a vida do empresário, que teve mais sorte que juízo. Ao lado dele trabalha a Bárbara, que tem formação na área da saúde, mas não exerce. Prefere o comércio. E foi essa decisão dela que salvou a vida
dele. Quando Felipe passou mal e teve os primeiros sintomas, ela estava por perto. Ele tinha mania de ficar brincando comigo com certas coisas, Felipe. E eu falei, Felipe, não brinca com essas coisas, Felipe. Daí eu falei, porque você tá estranho, você tá bem pálido, sua boca tá branca, você não tá legal? Daí ele olhou, eu lembro como se fosse hoje, exatamente. E daí ele olhou no relógio, ele falou assim, Bah, meu coração, ele tá oscilando. Assim, aqui, né? Eu falei assim, meu, dá um jeito, vai embora, eu não sei o que fazer com você, porque você não tá normal, não. Daqui a pouco você tem um treco aqui, né? E aí ele falou, não, Bah, eu vou embora. Aí foi tudo o que deu. E o empresário não foi o único que teve a vida salva pela Bárbara após problemas cardiovasculares. O pai dela também. Eu estava no sofá também, eu fiz enfermagem, né? Eu sou formada faz muitos anos. E daí, meu pai falou assim, nossa, eu tô com uma dor no peito. Falei, pai, mas essa dor irradia para onde? Dele, aqui para esse lado aqui. Mas quis o destino que, mesmo ajudando o amigo e o próprio pai, Bárbara não estivesse presente na hora que o marido dela precisou. O rapaz forte, saudável e que fazia visitas constantes a um cardiologista por problemas hereditários, teve uma morte súbita quando jogava futebol. Eu vi tudo, né? Eu estava no campo, porque eu cheguei no campo, né, na verdade. Quando me avisaram, né? Tipo, ligaram, começaram a ligar. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí quando eu consegui falar, aí falaram, olha, o Moacir passou mal. Eu falei, mas o Moacir nunca passa mal. Ele nunca passou mal. Eu falei, pode me falar o que está acontecendo aí? Nunca imaginou que fosse viver isso tão cedo. Não. Foi difícil segurar o choro e a emoção ao ouvir a história dela e do marido. Você consegue imaginar que a história é sua? Como é que era o nome do seu marido? Moacir. Moacir. É a minha história? É que a história do marido da Bárbara se pareceu com a minha história. No dia 24 de abril, a minha vida mudou drasticamente quando fui confrontado com um problema cardíaco que me levou a enfrentar uma jornada desafiadora. Compartilho a minha história não apenas como forma de expressão pessoal, mas também para conscientizar e oferecer esperança àqueles que podem estar passando por experiências semelhantes. A dor aguda que eu sentia no peito, ela não irradiava pelo braço ou nas costas. Mesmo assim, preocupado, eu procurei uma ajuda médica imediatamente. E o diagnóstico veio com ele o alívio. Apenas bastava tomar um remédio para a dor, estava tudo bem. Lê do engano, quem poderia imaginar que eu seria vítima de um erro médico gravíssimo em um hospital particular? Mas essa história você vai conferir na última reportagem da série Como Está o Seu Coração. Fique ligado, hein? Vale destacar aqui que Nader segue muito bem, cuidando da saúde, se exercitando e sempre passando por aqui também no nosso Balanço Geral para contribuir com o nosso trabalho e com o coração pulsando firme. Aliás, o brasileiro tem uma cultura da doação e isso já está registrado e carimbado. Agora, olha só, uma pesquisa recente apontou que 83% dos brasileiros acreditam que doar faz a diferença. E como faz? Para as ONGs, por exemplo, as doações têm um papel fundamental na transformação da nossa comunidade,